Uma outra pergunta que eu queria fazer, que essa até é uma questão até um pouco lidando assim com todas as pessoas que também estão dando exemplos e estão usando a China também como exemplo sobre isso. Alexander Kershenko, um russo, escreveu mais ou menos na década de 70, década de 80, que os países que tivessem uma linha dura com a China, e ele dá esse exemplo, teriam uma facilidade muito maior de se desenvolver nesse momento em que você passa do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E há pouco tempo atrás, Rajun Chang, na mesma linha, quando ele lançou Chutando a Escada, chegou e afirmou que os países provavelmente desenvolvidos estariam dando uma cartilha errada para os países subdesenvolvidos, afirmando que eles deveriam inicialmente investir em questões de direitos e democracia antes de investir em economia, ou seja, dando uma cartilha exatamente do que eles não fizeram para, de alguma forma, chutar a escada a fim de que os outros países subdesenvolvidos hoje não alcancem eles. De alguma forma, você acredita que vale a pena crescer como a China está crescendo a 10%? É óbvio, a gente já discutiu aqui sobre a democracia. Mas, de alguma forma, nós, brasileiros, temos muito mais direitos, de alguma forma, firmados na nossa Constituição de 88, na nossa Carta Magna, do que eles. Será que vale a pena realmente crescer a 10%? A gente vê tantos problemas na China, óbvio. Eles têm realmente uma democracia, mas será que a nossa democracia não é uma democracia muito mais cristalizada do que a deles, muito mais segura? Será que nós não temos muito mais direitos do que eles? E, de alguma forma, nós também somos iguais a eles. Como a gente já havia comentado, nós estamos muito mais próximos da China do que dos Estados Unidos, por exemplo. Será que não é muito mais válido crescer devagar, mas crescer com um social muito mais aplicado, com direitos muito mais consolidados do que crescer a trancos e barrancos e, de repente, você ter um desaceleramento da economia como está sendo previsto? Como é que fica essa situação nossa, assim? Será que é muito melhor ser China na altura do campeonato ou é muito melhor ser Brasil? A sua pergunta é um continente, né? É grande, mas como a sua cultura também é grande, eu estou querendo extrair de você o que você pode oferecer, professor. Eu vou tentar, não sei, eu estava aflito para você acabar a pergunta. Porque eu não conseguia mais assimilar. Eu vou tentar responder aí como for possível, né? Certo. Mas vocês me desculpem. Bom, a primeira, ninguém pede para ser grande. Ou você se afirma como grande ou você fica na fila. Se eu chegar na ONU e disser assim, gente, eu gostaria de ser grande, todo mundo vai gritar em coro. Não. Hã? Porque ninguém pede para ser grande. Ou eu chuto a porta e entro na porrada, ou então eu não fico, ou então vou para casa e fico com medo para a cama. Entendeu? Então eu acho que o problema de ser grande, né, os países, os Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Inglaterra, China, Índia, todos esses países, os países do arranque, você citou Alexander Gerschenkron, um importante economista russo, que desenvolveu uma tese sobre os países chamado desenvolvimento, estou tentando fazer a tradução do alemão para o português, o desenvolvimento um desenvolvimento especial, um desenvolvimento excêntrico, os países que não seguiram o modelo anglo-saxão. O que nós fazemos para explicar? Você citou um autor muito interessante, né? E talvez tenha sido mal compreendido o que ele disse, né? Não por você, mas pela leitura ocidental. Esse é o segundo ponto. Primeiro, você não pede para ser grande, ou você é grande ou você é pequeno. O segundo ponto ou nós seguimos uma cartilha, usando as suas palavras, um modelo, um manual anglo-saxão, então temos que passar por todas aquelas etapas que por exemplo, a Revolução Industrial Britânica passou, da manufatura, depois da economia do aço, depois do livre-cambismo, e etc, etc. E aí seria ruim, porque nós chegaremos até o colonialismo, ou nós assumimos as nossas características. O Brasil não é o Brasil sozinho, nem a China sozinho. O Brasil é o Brasil e o que está lá fora e mais o que está aqui dentro. O Gerschenkron, né, um economista que então aponta para esse caminho, todo caminho que é especial, que é chamado de excêntrico e que está fora dos padrões anglo-americanos, habitualmente são considerados ameaçadores ao establishment. Então, casos como da Alemanha, da China, do Japão, isso foi comum, as pessoas não compreenderem aquele modelo. Quando o velho Honda, iniciou a sua arrancada das suas empresas,
Ninguém esperava que um homem que começou como pivete, foi como Honda começou, fosse chegar a ser um dos maiores empresários do planeta. Então, o modelo chinês causa espanto pela sua especialidade. Mas não é que ele seja excêntrico, como diz o Gary Shankron. É que ele sai do World System. Ele sai da maneira como o sistema mundial se organizou. O que a China está fazendo agora? Isso é muito importante. A China está crescendo dentro do World System. Ela estava crescendo primeiro de fora. O movimento agora da China é para dentro do sistema capitalista. É para dentro do sistema. Uma coisa é você crescer a taxas elevadas, sendo um país que está na periferia do capitalismo. Outra coisa é você crescer de dentro. Se o Brasil, por exemplo, a situação do Brasil, se o Brasil estivesse crescendo a essas taxas de dentro como está do sistema, ele estaria, do ponto de vista relativo, crescendo o dobro da China. Então, eu vejo isso como um aspecto importante. No final da sua pergunta, você falou da democracia. Sim. Eu quero só concluir a minha participação aqui dizendo o seguinte, a democracia é um valor importante, não é universal, tá? A democracia no Irã é uma coisa, a democracia no Japão e na China é outra, na América Latina, nos Estados Unidos, então a democracia não é um valor universal. O conceito de democracia, ele pode variar. Ele é volátil. Certo. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, nós estamos vivendo uma crise, isso é muito importante, uma crise gravíssima da chamada democracia representativa. Os direitos sociais no Brasil e mesmo os direitos políticos ainda estão muito em xeque. Nós estamos ainda engatinhando na nossa luta pela democracia. Então eu não vejo o Brasil muito além da China, muito mais avançado, ou de outros países do ponto de vista democrático. Nós estamos avançamos muito, né? Do fim da ditadura militar para cá. Mas 40 e poucos anos. Pouquíssimo tempo. 40 anos para a história são 15 minutos. No início ainda, né? 15 minutos. Para a história, 15 minutos. Para um país, então, como a China, quando você fala em 200 anos, para os chineses parece 15, 10 minutos. Certo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Oportunidade aí de estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de você dar para a gente toda essa explicação. Então, fica por aqui o segundo painel olímpico. Até a próxima. Obrigada.